E, dirigindo-se aos caldeus, o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O que foi? Me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga ao rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Salmos 25, 14. Por consequência, se me não fizerdes saber o sonho, disse o rei, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Portanto, a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7, 26. Geralmente, a resposta vazia depende de seu tempo, que também vazio lhe submete a ganhar o tempo daquele que lhe interrogou. E se responde precipitadamente, o fará com mentiras, e será sempre com palavras perversas, até que o tempo mude e não responda. Mesmo assim, os caldeus com pedras que clamam no lugar dos legítimos filhos disseram: Ninguém pode responder, nem declarar este sonho, e nenhum rei ou senhor faz tal pergunta ou dá tal resposta, senão os deuses que moram além da carne humana. Na verdade, eles não conheciam a Deus em espírito e em verdade, mas entendendo que há deuses cujas moradas não é com a carne, anunciaram ao Deus desconhecido, o Emanuel. Atos 17, 23. Aquele que nele crê, não se apressa. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei,
que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Isaías 28, 16. Como está escrito: e como leis? Depende de como se escreve ou se lê a interpretação correta da vontade de Deus. O rei se irou fortemente quando os caldeus pediram tempo para responderem, uma vez que o tom de voz ou o testemunho do semblante declaravam que eles não saberiam responder, mas que temerosos se inventariam de alguma forma alguma mentira, mas que temerosos de inventarem uma mentira que lhe fosse fatal, desvaneciam diante do rei, esperando que mudasse o tempo. Quanto ao pedido de Daniel, havia sinceridade, esperança de resposta e serenidade para declarar que era um assunto para um Deus maior. E o rei entendeu que era isso mesmo e concordou em dar tempo. Lucas 10, 26. Então, Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Atos 16, 31. Antes de tudo isto, se Deus não conhecesse o futuro que já se desenrolava diante dele, mas orientou a Nabucodonosor, perto e através de seus servos, governando em cativeiro, ou em cativeiro governando, poções dados por eles ao imperador. E a razão da vida dos caldeus passou a ser por causa de Daniel e do Deus cuja morada não é com os homens, mas é Deus acima de todas as concepções de deuses no mundo inteiro. Há um Deus nos céus que fará saber o bem a qualquer homem da terra em favor de seus servos e filhos. Salmo 139, 16. Governando no cativeiro. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. O coração do rei estava cheio de temores, incertezas, medo do futuro, da sua integridade real e física, e que sabedoria ou mistério se
travava que ele não alcançava nem se lembrava, apesar de todo o esforço mental. Afinal, o sonho era real, o seu cumprimento dramático e espantoso, e o seu poder imperial insuficiente para lembrar e se desvencilhar do cumprimento terrível daquele sonho.